Apocalipse capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, irmãos. Então, todo o capítulo 4 de Apocalipse. Preste atenção na minha leitura aí, acompanhe com os olhos na sua Bíblia, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta a falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, nós nos postamos diante da tua presença nessa hora. Nós estamos aqui, Senhor, desejosos para aprender mais de ti. Obrigado pelo culto até aqui, obrigado por tudo que já fizemos, pelo louvor que prestamos, pela confissão dos nossos pecados e a certeza do perdão que vem da tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela lembrança daquilo que cremos, inclusive quando declaramos a nossa fé. Nesta hora, Senhor, nós te pedimos ajuda mais uma vez, auxílio que vem do teu Espírito, iluminando o nosso coração, nos dando entendimento para observarmos e entendermos a tua palavra, e não só isso, claro, Senhor, queremos cumpri-la. Por isso te pedimos graça para entendermos e graça para dispormos o coração e obedecermos a ti. E nós te pedimos isso em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Você já ouviu falar da chamada Revolução Copernicana? Talvez você tenha ouvido falar quando estudou isso no colégio. É geralmente lá que a gente aprende essas coisas. Essa Revolução Copernicana, ela foi uma das transformações mais importantes na história da ciência moderna. Essa Revolução Copernicana, em sua essência, foi uma grande mudança na forma como nós olhamos o universo criado. Essa Revolução Copernicana não foi basicamente um evento único, mas quase um processo para que chegou e culminou nessa modificação da maneira como olhamos o universo. Começou com a publicação de um livro chamado Das Revoluções das Esferas Celestes, de um homem chamado Nicolau Copérnico. Por isso, Revolução Copernicana. Esse é um indivíduo que está no centro dessa revolução, desse novo entendimento sobre a maneira como nós olhamos o universo criado, as estrelas, os planetas, o Sol e a Terra. Antes dessa publicação desse livro e dessa revolução que aconteceu,
Pensava-se que a Terra, o planeta Terra, era o ponto fixo no universo ao redor do qual tudo girava. Então, pensava-se que o Sol girava em torno da Terra, antes de Copérnico. É assim que se pensava, porque até onde se podia chegar, com as observações que se fazia, você via o céu, o Sol se movimentando. Até hoje, nós não vemos a Terra necessariamente se movimentando ao redor do Sol, mas vemos essa projeção no nosso céu. O Sol nasce e ele se põe. Então, se há alguma coisa, há algum movimento em torno de alguém, é o Sol em torno da Terra. Isso era o que se pensava antes de Copérnico escrever o seu livro e da revolução chamada copernicana. A Lua, os planetas, as estrelas, não só o Sol, mas tudo girava em torno da Terra, né? Era assim que se pensava. Copérnico, então, ele propôs a ideia de que o Sol era o centro dessa galáxia e que a Terra, junto aos outros planetas e estrelas, é que girava em torno do Sol. Então é uma modificação e tanta. Você inverteu todo o polo. Antes você pensava que a Terra estava fixa e o Sol girava em torno da Terra. Agora não, é a Terra que gira em torno do Sol. E essa mudança de perspectiva abriu caminho para a astronomia, a ciência que estuda os astros, o universo, e também a física moderna, e transformou a maneira como a gente entende, então, o universo, ou o chamado cosmos. A teoria de Copérnico foi inicialmente vista como radical. Não, isso aí é demais. Imagina você mudar todo o quadro de referência, mudar toda a forma como a gente vê o universo. Mas outros cientistas depois seguiram e reforçaram esse trabalho, realmente descobriram mais coisas que reforçaram a ideia de Copérnico. Por exemplo, Galileu é um dos que também constatou a mesma coisa que o tal do Copérnico. Agora, num sentido mais superior ainda e mais fundamental, o verdadeiro centro do universo não é um astro celeste, mas é o trono de Deus. Eu não estou desfazendo o que Copérnico fez, eu estou mostrando que existe um grau a mais, existe um andar acima, digamos assim, que não estava nos estudos de Copérnico nem de Galileu, não era o objetivo deles, mas que é mostrado para nós aqui em Apocalipse 4 e 5, que na verdade o centro do universo, ao redor do qual tudo gira, é o trono de Deus. Toda a criação, ela está diante de Deus, ao redor do trono de Deus. Ele tem acesso visual, ele tem acesso onde quer que seja, a qualquer ponto da galáxia, e de qualquer galáxia, de qualquer universo, não importa o tamanho dele. O centro do universo é o trono de Deus. Então, se as crianças, por exemplo, por causa disso também, e por causa, claro, do que nós vamos falar no texto aqui, quiserem desenhar um trono, não preciso colocar ninguém sentado, porque nem o João descreve como é que ele era aqui. Coloca um trono, desenha um trono e coloca um círculo em torno dele. Você pode desenhar tudo, pode desenhar você ao redor do trono, você pode desenhar os planetas, os países, não importa. Se você quiser colocar tudo que você puder ao redor desse trono, vai fazer justiça, porque tudo está centralizado no trono de Deus. Nós chegamos então ao capítulo 4 do livro de Apocalipse, irmãos, e nós já terminamos de observar o que Cristo tinha a dizer de modo mais direto e específico às necessidades de cada uma daquelas igrejas lá da Ásia Menor. Então Cristo tinha uma palavra específica para cada uma delas, adaptada à necessidade delas. Inclusive a linguagem é muito adaptada, usando muita questão cultural daquelas igrejas, mas a essas igrejas ainda estão lendo o livro de Apocalipse. Tá? Eles leram antes do que nós. Depois do capítulo 3, não é que eles fecharam a Bíblia deles e agora não é mais conosco. Com certeza era. Do começo ao fim do livro de Apocalipse, aquelas igrejas, 7 igrejas da Ásia Menor, que leram primeiro o livro de Apocalipse, eles estavam continuando a leitura. Existe, portanto, irmãos, uma realidade ainda mais importante para aquelas igrejas, para que elas fossem fortalecidas. Tudo aquilo que Cristo já falou de maneira específica cabe no contexto delas, naquilo que elas precisavam ouvir.
mas existe algo que agora encoraja e fundamenta tudo aquilo que Deus vem falando, Cristo vem falando com eles através do servo João. E qual que era o objetivo de Deus mostrar também o que está no capítulo 4? Não perca de vista. O objetivo de Cristo é que o povo seja fiel no testemunho do seu evangelho. Então o capítulo 4 está na mesma tônica, está cumprindo o mesmo objetivo. O capítulo 4 e 5, que se nós pudéssemos, se tivéssemos como, nós iríamos ver os dois juntos, porque eles são uma coisa só praticamente. Esses dois capítulos, eles estão ali instigando, motivando, encorajando aquele povo a continuar o seu caminho de fidelidade no testemunho, ou corrigir o caminho de testemunho, se fosse o caso. Os capítulos 4 e 5 de Apocalipse, eles formam uma única visão, que serve como um programa, afeta o livro inteiro. Então, é importante que nós entendamos esses dois capítulos, o 4 e o 5, para que os demais capítulos do livro de Apocalipse façam ainda mais sentido, fiquem mais claros para nós. Nós não podemos desconectar aquilo que Deus conectou aqui, toda essa cadeia de narração, toda essa cadeia de exposição. Toda a cena, tanto do 4 quanto do 5, é dividida, então, em duas partes, convenientemente separadas pela quebra de um capítulo. Então, aí tem uma quebra, no capítulo 5 você vê uma visão que fala dos 7 selos, do livro dos 7 selos, selado, né, com 7 selos, que é pegado ali pelo cordeiro que se aproxima do trono, enquanto o capítulo 4 fala do trono divino. Então, o capítulo 4 monta o cenário para o capítulo 5. O capítulo 5 é mais dramático, tanto que João chora. Ele vê um problema ali. O problema é, não tem quem seja digno de abrir o livro que está nas mãos desse que se assenta no trono. E é preciso abrir esse livro. Então ela é mais dramática. O capítulo 5 é mais dramático, por isso o capítulo 4 ele monta esse palco, esse cenário para o que vai acontecer no capítulo 5, que nós veremos mais à frente, se Deus nos permitir. Então veja que no capítulo 4 não há uma coisa tão dramática, há mais uma exposição daquilo que João vê. E há um louvor incessante ali no céu, até que o drama, visto no capítulo 5, chegue. Essa linguagem, lembre-se, essa linguagem também é simbólica, ela não é literal. Obviamente que não. É a melhor forma, então, de nós descrevermos a visão que João tem do trono celestial. Irmãos, aqui não é um quartinho, não é mais um cômodo da casa do universo. João está tendo acesso ao centro do universo. Ele está diante do trono majestoso de Deus. Não é qualquer coisa. Mas ele não vai descrever isso de maneira literal, até porque nos faltariam palavras para descrever. Lembra de Paulo? Quando ele diz que foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas que não eram fáceis de se falar em linguagem humana. A palavra é inefável lá em algumas traduções. Inefável não tem como a gente expressar em linguagem humana que é visto ali. Na verdade, até foi proibido para ele falar. Não foi permitido que ele falasse dessas revelações. No caso de João aqui, ele vê essas coisas, ele está tendo uma visão que tem elementos simbólicos que, claro, significam alguma coisa e que correspondem à necessidade das igrejas, inclusive a nossa. Por isso, no capítulo 4, que nós veremos hoje, nós aprenderemos, irmãos, que Deus é glorificado porque Ele é juiz soberano e redentor sobre a criação desde o início até o fim da história. Deus está sendo glorificado nessa cena aqui como um juiz soberano e redentor. E sobre a criação dele, como nós veremos aqui. Isso desde o início até o fim da história. É basicamente o que a gente pode dizer para resumir o que é que está acontecendo aqui. Em primeiro lugar, nós vemos aí do versículo 1, a primeira parte do versículo 2, que João está descrevendo como é que se deu essa ocasião em que ele teve essa visão. Ele começa dizendo a expressão
depois destas coisas. Isso indica apenas que uma nova visão está sendo dada. Só. Por que é importante dizer isso? Algumas pessoas levam as últimas consequências e exageram a expressão depois destas coisas, como se estivesse dizendo que essas coisas estariam separadas no tempo. Ele manda as cartas às 7 igrejas, acabou, essa era para um período da história, agora a gente vai falar de outro período da história, como se fosse um evento após o outro dentro da história humana. Não é. Ele só está dizendo, depois dessa visão eu tive essa visão. Só isso. Só isso, mesmo. Por isso que ele diz aí, depois destas coisas. Ele só está indicando que uma nova visão foi dada depois do que ele viu acerca do capítulo 1 ao capítulo 3, que fala então do Cristo glorificado e a mensagem às igrejas. A visão que João tem aqui é extremamente semelhante a visões que outros profetas do Antigo Testamento tiveram. Você deve se lembrar do profeta Isaías, está no capítulo 6. Você deve se lembrar de Daniel, no capítulo 7, que fala da visão do Filho do Homem, depois daqueles animais que vêm na visão de Daniel. Você deve se lembrar também do profeta Ezequiel, lá no começo do capítulo do livro de Ezequiel. Você tem uma visão que guarda muitas semelhanças com o que nós temos aqui. Há detalhes diferentes, há variações específicas para o contexto deles, mas há muita semelhança. O que deve ficar claro, irmãos, é que essa é a ordem em que João viu essas visões e não necessariamente uma ordem histórica das ocorrências dos eventos. De acordo com a determinação divina, aí no versículo 1 aparece ainda na segunda parte, existe um sobe para quê? Agora, a diferença é que de onde João estava, ele foi levado a uma outra ocasião. Então, se existe uma mudança, não é uma mudança de tempo necessariamente, mas de local. Porque ele diz, sobe para aqui. Deus diz a João que mostraria, como diz o texto aí, o que deve acontecer depois destas coisas. Ou seja, a gente mais uma vez tem a expressão depois destas coisas. Agora, o que é que significa depois dessas coisas? Eu já falei com vocês, mas repito. Significa a mesma coisa que a expressão nos últimos dias. E essa expressão ocorre lá no livro de Daniel, inclusive. Lembre-se ainda que desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda, nós estamos nos últimos dias. Então, é como se Deus estivesse chamando João para ver as coisas que já começaram a acontecer na primeira vinda de Cristo. E tem coisas ainda que devem acontecer nesse mesmo período de tempo. É como se ele também estivesse dizendo que existem algumas coisas que já foram feitas. Existem coisas que ainda estão em andamento, que precisam ser consumadas. É por isso que Deus diz para ele, eu mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Ou seja, mais detalhes sobre a continuidade desse plano que já está em andamento. É isso que Deus está dizendo com essa expressão, depois destas coisas. Algumas coisas, então, já foram realizadas e outras ainda estão para acontecer. Coisas que começaram e coisas que ainda precisam ser consumadas. De todo modo, fica claro aí como Deus diz que essas coisas devem acontecer. Deus não está chamando João para mostrar um palpite. Deus não está chamando João para dizer assim, esse é o meu plano, tá bom, João? Vamos ver se vai dar certo. Ele não está chamando isso. Ele está dizendo, pode ter certeza, você vai até escrever, inclusive. Isso deve acontecer. E acontecerá dessa e dessa forma. Isso evidencia aos crentes, então, que Deus não tem apenas conhecimento antecipado das coisas, mas ele decretou as coisas. Algumas pessoas acreditam que Deus tem apenas a pré-ciência, o pré-conhecimento das coisas. Porque ele consegue olhar antes da coisa chegar, ele consegue ter a visão daquilo. Isso seria o que chamaria de pré-ciências. É claro que Deus tem pré-ciência e pré-conhecimento. Mas por uma razão simples. Ele decretou. Ele decretou que vai ser daquele jeito. Então é claro que ele tem pré-ciência. Por exemplo, se você pudesse decretar o que vai acontecer em cada segundo do dia da manhã, hoje você já teria certeza, já vislumbraria tudo o que vai acontecer amanhã. Então você tem pré-conhecimento porque você pré-determinou.
O que Deus está mostrando a João é que essas coisas que ele vai escrever, as coisas que ele vai ver, acontecerão, porque Deus decretou todas as coisas e governa todos os detalhes da história. Todos, irmãos. Ainda no versículo 2, aí nós vemos que por causa do comando divino, João diz que imediatamente ele se achou em espírito. Ou seja, ele foi elevado para uma dimensão fora do tempo comum, fora do espaço comum que a gente está aí habituado, experimentando, onde a verdade e a realidade são claramente vistas e discernidas. Então Deus está levando João a uma condição, achei-me em espírito, para que ele pudesse vislumbrar tal qual Deus as coisas. E agora ele narra essas coisas para que nós, não necessitando ir em espírito a qualquer lugar que seja, vejamos a mesma coisa que João viu. Você não vê menos do que o que João viu, porque Deus mandou escrever. Algumas coisas ele diz para não escrever. Nós veremos antes no capítulo 11, o anjo diz, não, isso não escreve. E tá ok, ótimo, tudo bem. Agora, o que ele escreveu é a mesma coisa que ele viu. E o texto, então, nos oferece uma perspectiva divina sobre as coisas. Irmãos, é uma visão privilegiada. O crente tem uma visão privilegiada da realidade, da história. O crente, é por isso que o crente, ele não se desespera, não deveria se desesperar. Ele não deveria perder as esperanças. Ele não deveria sentir o medo como se o medo fosse consumi-lo, a morte fosse tragá-lo e nada pudesse ser feito. Nada. Deus governa cada detalhe, cada coisa. Ele me mostrou no livro dele. Ele me deu uma perspectiva. Então, e não é uma perspectiva do tipo, parece que vai ser assim, acham que não. Devem acontecer. Esse é o grau aqui de certeza do que Deus dá. Mas ainda a partir do versículo 2, agora até o versículo 8, nós vemos que João passa a descrever a visão do trono celestial no qual Deus está sentado. Ele diz aí que ele vê um trono armado no céu, e esse trono é ocupado por alguém que ele vai descrever ainda na continuidade. De todo modo, irmãos, nós precisamos lembrar que esse trono é o foco do capítulo 4 e 5. Se você fosse contar quantas vezes a palavra trono aparece, pelo menos na língua original, nos capítulos 4 e 5, temos 17 vezes. Isso já é um grande indicativo de que a palavra que você tem que sair em mente aqui, o centro, a coisa mais importante desses dois capítulos é o trono. E o trono está ocupado, porque está aí alguém assentado no trono. Se nós julgarmos as aparições anteriores desse trono, por exemplo, lá no profeta Isaías, Daniel e Ezequiel, uma coisa é clara: esse trono sempre esteve ocupado. Sempre. Isaías já falou isso muito antes de João. Eu vi um trono, estava lá, Deus estava sentado nele. Você vê Daniel mostrando que o ancião de dias estava sentado no trono. Esse trono nunca ficou desocupado. João está vendo o que os outros profetas viram. Esse é o trono ao redor do qual tudo gira, porque o texto ainda diz ao redor do trono, à volta do trono. Essa por isso que eu até instruí as crianças que se quisessem desenhar um trono com círculos em volta, para mostrar que tudo gira em torno desse trono, isso faz muito sentido com essas expressões aí que nos aparecem. Lembre-se, os tronos do mundo antigo, muitos deles, eles tinham de fato degraus que eram arredondados, assim, era uma plataforma redonda, não era como aqui, né? Aqui tem um quadrado e tem um púlpito no meio. Mas naqueles dias era um trono no centro, e ao invés de ser quadrado a plataforma, você tinha ela arredondada com alguns degraus, para que o rei estivesse centralizado e ele tivesse acesso. Hoje em dia você tem aquelas cadeiras de escritório que você só vira, né? Você vira, você faz esse movimento. O trono daqui não vira, o trono está fixo, ele é firme ali, mas tem a visão completa e acesso a todos os elementos. O mundo antigo tinha muitos desses tronos. É dessa forma que o trono está sendo mostrado aqui, só que ele não está num palácio na terra, ele está
na existência de todas as coisas. Esse é o trono que é descrito muitas vezes na Bíblia, irmãos. Você vai lá para Êxodo 24, Ezequiel número 1, já falei, Ezequiel 9, Ezequiel 28, é o mesmo trono que aparece muitas vezes. Nós não deveríamos perder muito tempo tentando gastar o nosso entendimento sobre o que significa, por exemplo, cada pedra preciosa aí, porque, na verdade, todas essas pedras preciosas que aparecem aqui, juntas, elas querem representar a majestade e a glória soberana de Deus. Como um rei também do mundo antigo, hoje em dia, não sei se vocês viram esses dias aí, o rei Charles lá, recebendo o presidente dos Estados Unidos, era uma festa monumental, tinha carruagem, tinha cavaleiros, tinha comitiva real, era um negócio portentoso, enorme. Pense a glória de Deus sendo expressa na nossa linguagem, uma maneira de a gente entender, com as nossas pedras, para tentar fazer com que a gente entenda a glória e a majestade desse trono. É isso. Mas tem aí no versículo 3, diz um arco-íris. O arco-íris, provavelmente, o mesmo visto lá no versículo 28 do capítulo 1 do profeta Ezequiel, mostra que o julgamento de Deus foi terminado e pacificado pela misericórdia de Deus. De onde é que você se lembra, afinal, na Bíblia, de um arco nos céus? Noé. E o arco veio depois que as águas do dilúvio, que eram águas de julgamento e juízo, baixaram. Por que o arco-íris está ali? Para nos mostrar, irmãos, que não só o Deus de juízo está sentado no trono, mas é o mesmo Deus de misericórdia. O seu julgamento tem um fim, propósito, o juízo acaba. As suas misericórdias não têm fim. O arco-íris está ali diante do trono de Deus, mostrando para o povo dele, para vocês, para a igreja lá na Ásia Menor, as 7 igrejas, que Deus é gracioso com o seu povo, mas Ele é um Deus de juízo contra os perversos. Porque é lembrança clara, bater o olho e ver o arco nos céus, nós deveríamos lembrar disso. Deus baixou as águas do dilúvio e baixou então o seu julgamento, fez cessar o seu julgamento, mas o julgamento aconteceu. Juntas então as pedras e o arco-íris falam da nova criação. Porque depois que as águas do dilúvio baixaram, você tinha uma nova terra. A terra era uma antes do dilúvio. O dilúvio baixou, o juízo passou, a misericórdia de Deus raiou e um novo céu e uma nova terra continuaram depois que Noé e sua família saíram da arca. Está lembrando aí. É claro, se você for lá para o Apocalipse capítulo 21, por exemplo, versículo 10 e 11, você vê o arco de Deus, o juízo de Deus que cessou, o novo céu e a nova terra que se iniciam depois do juízo de Deus. Faz todo sentido, irmãos. Agora, o que você precisa ficar certo para nós, irmãos, é que embora o reino de Deus esteja separado do reino terreno, embora você não veja com os teus olhos carnais, isso não significa que Deus não está assentado no trono, governando todas as coisas. Eu sei, irmãos, às vezes é difícil encaixar as peças da nossa vida individualmente, ou da realidade da história humana de maneira maior, mas Deus está lá. Deus não é um espectador, irmãos, da história humana. Deus não é um espectador da tua história. Ele projetou nos mínimos detalhes cada um dos passos, cada um dos elementos, cada um dos recursos, na dose, no tempo, na intensidade, na qualidade que Ele quis. É difícil, eu sei, mas é assim que é. E é isso que João está nos mostrando. Ele está mostrando que é um trono distante, que olha que bonito, lá é assim, mas aqui é outra conversa. De maneira nenhuma. Até porque nós veremos a partir do capítulo 6 que os selos que são quebrados no livro do Cordeiro, toda vez que um selo é quebrado, alguma coisa acontece na terra. Ora essa. Ele está lendo, ele está pondo em prática, ele está executando o plano dele. É por isso que a terra é afetada pelo agir de Cristo no céu. É assim, irmãos, é isso que está sendo montado diante dos nossos olhos aqui.
É demonstrado ainda, inclusive do capítulo 6 ao capítulo 16 de Apocalipse, que todos os julgamentos sobre a terra vêm de onde? Do trono de Deus. Deus não manda, vai lá. Ele manda dele mesmo. Do seu povo, ele oferece a misericórdia. Mas para os ímpios, ele oferece o juízo. É isso que aparece no livro de Apocalipse. Isso aqui é a figura central. Se você não tem isso aqui, nada mais faz sentido o que acontece a partir do versículo 6. Se omitíssemos o capítulo 4 e 5 aqui, ficaria estranho ver o que está acontecendo ali a partir do capítulo 6. Faltaria uma base. E essa base é o trono de Deus. Ainda nós vemos aí a partir do versículo 4 que existe uma comitiva celestial. Deus não está sozinho no céu, ele está rodeado de adoradores e de seres bem específicos aí, bem distintos. Esses anciãos, por exemplo, que aparecem aí, são anjos que representam todos os santos. Ou os chefes das tribos, se você quiser, porque são 24 anciãos, 12 tribos de Israel e 12 apóstolos. 12 mais 12, 24. Esses anjos representam o povo santo de Deus, no Antigo e no Novo Testamento. Porque ele só tem um povo, né? Não existem 2 conjuntos de 12 aqui. Ele poderia ter dito assim. Ele diz que há 24, é uma continuidade, é um grupo só. Mas é a representação do povo de Deus. Da mesma forma lá que cada igreja tinha um anjo, lembra? O anjo da igreja tal, o anjo da igreja tal. Aqui você tem um anjo que representa as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Então representam toda a comunidade dos santos em ambos os testamentos. E veja, irmãos, por que isso é importante, inclusive para as igrejas lá na Ásia Menor? Porque as igrejas, as 7 igrejas sobre as quais nós já falamos, eram leitores originais, portanto, desse livro, eles teriam um vislumbre do cumprimento das promessas que foram feitas a cada uma delas. Você deve se lembrar disso. Para uma igreja, ele prometeu a coroa da vida. Para uma igreja, ele prometeu andar com vestes brancas. Para outra igreja, ele prometeu uma pedrinha com um novo nome. O que Deus está mostrando é, tudo aquilo que eu falei a vocês é uma realidade aqui. Portanto, tudo o que eu disse a vocês vai se cumprir uma vez que vocês sejam fiéis até o fim. Cada promessa que Cristo deu a cada igreja era condicionada ao vencedor. Aquele que vencer, aquele que continuar até o fim, vai receber isso. Pois Deus está dando uma amostra. Você vê esses anciãos louvando a Deus, representando todo o povo de Deus que já está na presença de Deus e já recebeu boa parte daquilo que Deus prometeu para eles. Vocês vão receber isso. Então os leitores podiam ter, e vocês também, podem ter certeza de que nós receberemos recompensas semelhantes a essas que os irmãos do passado receberam. Nós receberemos, porque Deus tem diante de si a lembrança do cumprimento da sua promessa para todos aqueles que forem fiéis. Como é que isso não vai, afinal de contas, motivar você a ser mais fiel? Ter uma visão do trono de Deus e saber o que te espera diante de Deus deveria tornar você cada vez mais fiel no seu testemunho. Esse é o objetivo dessa figura toda. Podia ser diferente, mas é assim, por um propósito. Tem mais, irmãos. No versículo 5, nós vemos, por exemplo, que João diz que desse trono saem relâmpagos, vozes, trovões. Essa é uma expressão que nos lembra lá de Êxodo, capítulo 19 e 20, na montanha que Deus deu os 10 mandamentos. Você deve se lembrar disso. A montanha fumegava. Era trovão para todo lado. Aqui você vê do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Mas ainda mais do que isso, irmãos, nós podemos ver no livro de Apocalipse praticamente inteiro. Existem relatos de relâmpagos, vozes e trovões que sempre concluem julgamentos. Deus está terminando de julgar a terra, tem lá trovões, relâmpagos e vozes. O que isso nos indica, irmãos, é que Deus é a fonte de julgamento contra os ímpios. E essa descrição em si serve como garantia para os crentes de todas as épocas de que
Deus é soberano e não se esqueceu dos nossos sofrimentos debaixo dos nossos perseguidores. É isso que Deus está mostrando. Para eles, há relâmpagos, vozes e trovões. Para aqueles que são povo de Deus, misericórdia simbolizada no arco-íris. Ainda no versículo 5, diz aí que você vê os 7 Espíritos de Deus por causa das 7 lâmpadas, né? De novo, uma lembrança lá de Zacarias capítulo 4, nós já falamos sobre isso. E aqui nós já temos 2 pessoas da Trindade: o Pai e o Espírito. O Filho aparece no capítulo 5. A Trindade está sendo vista aqui, o Deus único sendo adorado. Aí no versículo 6, você vê aí como um mar de vidro, semelhante a cristal, diante do trono. Isso pode refletir 3 coisas básicas que nós vemos na Escritura. Primeiro, a pia do templo de Salomão. Existia uma pia lá no templo de Salomão, que lembrava muito esse mar de vidro. A segunda coisa, a santidade e o esplendor de Deus no céu. Ou ainda, a terceira coisa, uma analogia, uma lembrança do mar vermelho. Só que aqui o mar não está agitado. O mar está cristalizado, envidraçou. Ele acalmou o mar. Na Bíblia, mar era sempre sinônimo de mal. Tá? Era sempre uma lembrança, uma representação do caos, da tragédia, daquilo que é incontido. Sabe quem é que pode conter? Deus. E ele mostra isso diante dele. Ele domina as coisas mais poderosas da criação, uma delas, o mar. Inclusive, você deve se lembrar que às vezes aparece na Escritura um monstro marinho, sempre fazendo referência ao mar. Lá no capítulo 5, no versículo 5, nós veremos que a vitória de Cristo por meio da sua morte, da sua ressurreição, foi o que derrotou o mal. Foi o que acalmou a morada que era tumultuada de Satanás. Então, lembre-se, se o mar está sendo lembrado no livro de Apocalipse como um sinônimo, como uma representação do mal, Satanás está vinculado. E Cristo cala, vence, cessa. É isso que nós veremos no capítulo 5, se nós tivermos oportunidade. Mas ainda no versículo 6 até o 8, agora nós temos mais figuras celestiais. Diz aí que no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás estavam diante do trono, ao redor do trono. Esses são os chamados querubins, que são vistos lá no livro de Ezequiel, capítulo 1, e mesclados com os serafins do capítulo 6 de Isaías. Por causa da quantidade de asas, você vê aí uma mescla entre uma figura e outra. Ezequiel e Isaías aqui, as visões deles sendo mais ou menos compartilhadas aqui por João. A aparência desses seres viventes, diz aí o versículo 7, um era semelhante ao leão, o outro ao bezerro, o outro ao homem, o outro à águia. Várias explicações já foram tentadas aqui, mas o que fica bem claro é que a criação como um todo está sendo representada diante do trono de Deus. Então vamos lá, você já tem o trono, você tem a igreja pelos 24 anciãos, e agora você tem a criação de um modo geral, sendo representada diante do trono de Deus. Isso nos mostra, irmãos, que tudo está em graus diferentes, em distâncias diferentes, em relacionamentos diferentes, mas tudo está relacionado a Deus. É mar, é glória por meio de pedras preciosas, o povo dele ali, tendo uma visão privilegiada, próximo a ele. Você tem esses querubins que estão envolvendo também o trono. À luz do que nós vemos lá no capítulo 5, nós ainda veremos que esses seres vivos também foram vistos como servos do Cordeiro. Toda a criação sendo de alguma forma contemplada ou se relacionando com esse Cordeiro. Quando você vê que está cheio de olhos, isso significa ou nos lembra que a criação toda de Deus é um ambiente por meio do qual Deus pode ver todas as coisas. Não porque a criação é Deus,
mas porque esses seres viventes, sendo cheios de olhos, e olhos nos mostra que a atenção, a onisciência, Deus tem onisciência de todas as coisas. Não há 1 milímetro da criação de Deus em que Ele não esteja lá, em que Ele não tenha olhos dele sobre as coisas. Nenhuma. Faz sentido que esses seres que representam a criação sejam cheios de olhos, que são os agentes, digamos assim, da onisciência de Deus. É espetacular isso aqui, irmãos. Não é literal, você sabe. Mas é espetacular o que nós vemos aqui. Esses olhos abundantes, representando o exame minucioso feito na terra inteira. É por isso que Deus executa punições adequadas, onde quer que seja, Ele alcança lá. Porque Ele está lá e Ele vê, os olhos deles estão lá. Os olhos dele estão lá. E ainda você tem aí esses seres vivos dando um encorajamento para que nós continuemos, então, perseverando na perseguição, debaixo de perseguição, irmãos, porque quando nós somos perseguidos em qualquer lugar da terra, Deus tem olhos lá, e Ele vê todas as coisas de uma maneira aguda, de uma maneira profunda e completa, e Ele vai tomar medidas de punição àqueles que infringiram perseguição sobre o seu povo. E aí você vê, irmãos, a partir do versículo 8 ainda, esse canto que é feito a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pudera, né, você falar que Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que Ele é santo. Aquele que era, que é e que há de vir, a sua eternidade. Ainda mais os seres viventes fazem coro, um após o outro ali, falando da dignidade, porque no versículo 11 diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Essa é a razão da dignidade de Deus nesse caso aqui. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, irmãos, nós concluímos aí que a Revolução Copernicana, então, que deslocou ali do centro do universo a Terra e colocou no Sol, nós vemos que o Evangelho nos chama a uma mudança de visão ainda maior. Retirar qualquer um que seja, um governo, um presidente, uma nação, todo mundo junto, a Terra, não importa, tirar todas essas coisas do centro e colocar Deus no centro. Colocar não, reconhecer que Ele está lá. Ele sempre esteve lá. Ele está no centro da sua vida. A questão é que nós nos rebelamos. A questão é que nós achamos que o mundo gira em torno de nós, o que a gente chama de egocentrismo. Mas a vida, a realidade é teocêntrica. Fala de Deus no centro, o seu trono ocupado no centro de todas as coisas. O Evangelho, irmãos, ele abre os nossos olhos para nós enxergarmos que toda a criação se move, acontece, está diante do trono de Deus. E que somente em Deus, no seu trono, no qual Ele se assenta, há segurança, há sentido para a vida, há vitória sobre o mal. É o poder do Evangelho, irmãos, que transforma a nossa perspectiva, tirando dos nossos olhos a ilusão da centralidade de qualquer coisa, de qualquer um, e conduzindo-nos à verdadeira realidade, a vida para a glória de Deus, sob o reinado do seu Cordeiro, que é o que nós veremos no capítulo 5, se assim Deus nos permitir. E que Deus continue a nos ajudar dessa maneira, a nos lembrar da centralidade real das coisas. Ele está lá, Ele governa as coisas. Basta-nos aquilo que nós sabemos, aquilo que Ele nos revelou, mas é certo que Ele está lá e nós devemos descansar e esperar nele. E que assim Deus nos abençoe.